Para vocês terem uma ideia, um dos homens que deu a origem àquilo que nós temos a oportunidade de termos a Bíblia hoje na mão, que é o Wycliffe, ele traduziu a Bíblia para o inglês, e ele foi atacado constantemente, e mesmo após a morte dele, 200 anos depois da morte dele, a igreja dominante na época fez um decreto para que fosse escavado o túmulo dele, tirado os ossos do túmulo e fosse queimado. Um país chamado Togo, na África, existe um pastor adventista. Edivanei, prepara para mim. Um pastor adventista, pastor Monteiro, faz 8 meses que esse pastor está preso por pregar a palavra de Deus nesse país chamado Togo. Pode soltar para nós? O primeiro. Isso. Faz 8 meses que ele está preso por pregar a palavra de Deus. Ele é departamental da Escola Sabatina e Ministério Pessoal naquele país. Eu quero convidar você a participar de um grande movimento de oração, especialmente pelos irmãos presos há 8 meses no país africano do Togo. Tanto eles quanto suas famílias estão sofrendo muito com essa situação complicada. Por isso, no dia 1º de dezembro, nós vamos ter uma grande mobilização mundial de oração e jejum. Milhões de pessoas vão interceder pelo pastor adventista Antônio Monteiro dos Anjos e pelo empresário Bruno Amá. Eles estão detidos em Lomé, que é a capital do país. Por isso, compartilhe com seus amigos. Tweete pela hashtag PrayForTogo. Eu estou certo de que Deus vai agir muito nesse caso, como já tem feito em tantos outros. Por isso, não se esqueça, dia 1º de dezembro é dia de orar por estes adventistas que estão presos lá no Togo. Pode colocar o próximo em seguida. Olá, eu peço 1 minuto da sua atenção. Neste momento, enquanto você ouve esta mensagem, 2 cristãos estão presos injustamente no Togo, um país africano. Cristãos de todos os continentes estão mobilizados pela libertação deles. E no dia 1º de dezembro, adventistas do 7º dia de todo o mundo vão se unir em jejum e oração pela libertação destes 2 cristãos, o pastor Antônio Monteiro dos Anjos e o empresário Bruno Amade. Una-se a nós nesta corrente de fé. Dia 1º de dezembro, jejum e muita oração. Nós contamos com você. Esses 2 senhores, irmãos nossos, eles foram presos porque naquele país existe uma força muito grande muçulmana e como também a religião local ali, aonde eles fazem alguns rituais. E a acusação que foi feita para esses 2, sabe qual é? De que eles mataram 2 crianças, 2 meninas, para pegar o sangue das meninas, para fazer um ritual na igreja. Consegue compreender? A própria lei do país não permite que seja efetuado esse tipo de ritual em qualquer outro lugar. Não é feito isso no país. Mas eles são acusados disso.
Agora, eles não têm evidências, eles não têm provas, eles têm testemunhas que eles estavam na igreja, com os membros da igreja, louvando e adorando ao Senhor, lendo a palavra de Deus. Mas as autoridades influenciadas não permitem e não aceitam a liberdade. Resultado disso, a igreja está crescendo na cidade, no país Togo, por causa da perseguição. Eles querem saber por que aqueles homens foram presos. Se existe esse tal ritual, qual é esse ritual? Nós sabemos que muito em breve nós não teremos a liberdade a qual nós temos. A grande questão é: você vai esperar chegar para você buscar a palavra de Deus? Você vai esperar acontecer alguma coisa para que você possa entender a palavra de Deus? É assim que você quer viver? A mensageira do Senhor deixa eu só achar aqui o que a irmã White fala hoje para cada um de nós. Tanto adultos como jovens negligenciam a Bíblia, não fazem dela a base para seu estudo, a regra de sua vida. Especialmente os jovens são culpados desta negligência. Muitos deles encontram tempo para ler outros livros, mas o livro que indica o caminho para a vida eterna não é estudado diariamente. Histórias inúteis são lidas, e nós poderemos colocar aqui como também assistidas. Histórias inúteis são lidas com atenção enquanto a Bíblia é negligenciada. Será que você entende que a Bíblia é o livro que o Senhor tem reservado para você e para mim, e nela contém as verdades necessárias para termos um encontro com Jesus? Deixa eu falar uma coisa para você, eu já contei isso. A minha mãe e a minha avó eram filhas de Maria. Elas ajudavam na ornamentação e na limpeza da igreja católica da vila em que elas moravam. Uma vez, um monsenhor chegou àquela igreja para celebrar a missa, e logo após a missa ele trouxe uma caixa de livros, que era a Bíblia, e no final ele pegou a Bíblia e falou assim: se você quer conhecer a verdade de Deus para a sua vida, compre uma Bíblia. E elas, com muita dificuldade, compraram aquela Bíblia. A minha mãe lia à noite e a minha avó durante o dia, e foram fazendo a leitura da palavra de Deus, e muitas coisas Deus foi revelando, porque aqueles que buscam ao Senhor em sua palavra com um coração sincero, com o coração aberto, com a mente aberta para receber a mensagem de Deus, o Senhor fala com ele. E assim elas fizeram. E quando chegou então aonde falava que o número da besta era um número de homem, elas procuraram saber do padre. E o padre falou: olha, o monsenhor vai vir, tal data, pergunta para ele. E elas esperaram, e assim foram no monsenhor.
E o Monsenhor falou para elas: olha, isso está guardado para o Papa. O Papa que pode responder. Naquele interim entre o padre e o Monsenhor, elas tinham como amigo o irmão João Batista. Não esse. Mas elas chegaram para ele e falaram assim: olha, e ele é adventista, eu quero saber sobre as verdades da Bíblia, mas se você falar que nós estamos recebendo estudos da Bíblia eu vou negar. E elas começaram a receber estudos e foram mais uma vez ao padre, e o padre não respondia, então elas tomaram uma decisão quando elas entenderam as verdades da Bíblia. Queriam entregar todas as coisas da igreja e iam se batizar na igreja adventista, graças ao estudo da palavra de Deus. E assim elas fizeram, foram e entregaram as toalhas que elas lavavam do altar e tudo mais, e voltaram para casa. Perseguição elas sofreram. O meu avô, eles moravam no sítio, o meu avô tinha que andar 6 quilômetros para fazer a compra mensal e trazer o saco de compras na cabeça, coisa que antigamente, antes delas decidirem pelo batismo, sempre tinha alguém que levava a compra para ele. E assim foi durante 12 anos. 12 anos. Mais ou menos uns 15 anos que aquelas pessoas que frequentavam a igreja católica começaram novamente a ter uma amizade com minha mãe e com a minha avó. Elas foram deixadas de lado. Você, por um acaso, já teve que tomar alguma decisão difícil por você ser dirigido pela palavra de Deus? Será que não está na hora de você tomar uma decisão, um propósito, firmemente ao lado do Senhor? Todo o programa está escrito, termina com a seguinte verso. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que significa viver de toda a palavra que sai da boca de Deus? Como a vida física se mantém pela comida, assim a espiritual é mantida pela palavra de Deus. E toda pessoa que recebe por si própria vida pela palavra de Deus é pela leitura. Como temos de comer por nós mesmos, assim de receber nutrição para o corpo, assim temos que receber através da leitura da palavra de Deus. Palavra por nós mesmos, lendo, meditando. Não iremos obter simplesmente por meio de outra pessoa. Cumpre-nos estudar cuidadosamente a palavra de Deus, a Bíblia, pedindo a Deus o auxílio do Espírito Santo, a fim de entender a palavra de Deus. Temos que tomar um versículo, concentrar a mente nele, na tarefa de verificar, averiguar o pensamento nele posto por Deus para nós. E aí devemos demorar os nossos pensamentos até que saibamos o que realmente o Senhor quer para nós.
As experiências relatadas neste livro, na palavra de Deus, devem ser as minhas experiências. Oração e promessas, preceitos e advertências pertencem a cada um de nós que buscamos a palavra de Deus. Já estou crucificado eu com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim. À medida que a fé assimila os princípios da verdade, torna-se elas parte do próprio ser de cada um, e também a força motriz para a vida. A palavra de Deus é recebida, a palavra de Deus, quando recebida na alma, molda os pensamentos, entra no desenvolvimento do caráter. Ao olharmos sempre a Jesus com os olhos da fé, seremos fortalecidos. Deus fará as revelações a seu povo, faminto e sequioso, através da palavra de Deus. Verificarão que o Senhor é um Salvador pessoal, aquele que busca se alimentar da palavra de Deus. A palavra verificará que ela é espírito para a vida. A palavra destrói a natureza carnal, terrena, e comunica a vida de Cristo Jesus. E o Espírito Santo de Deus vem e reproduz na alma como um consolador. E pela transformação e influência de sua graça, a imagem de Deus é reproduzida no discípulo, e ele se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. O amor toma lugar ao ódio, o coração adquire semelhança divina. Isto é o que significa viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que você possa ter essa experiência real com Jesus, que a palavra de Deus, que você possa buscar a palavra de Deus todos os dias de sua vida, e ela possa ser a luz a brilhar em todos os caminhos de sua vida. Que Deus abençoe você. Um ótimo sábado na presença dEle. Após essa maravilhosa mensagem que Deus nos mandou através do irmão Ório, nós possamos louvar o nome do nosso Deus com bastante entusiasmo, cantando o hino Novas de Amor e Vida, 166. Cantai outra vez, cantai, novas de amor e vida, pois eu nelas encontro paz, novas de amor e vida, belas sublimadas, puras e inspiradas, novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de amor e vida, novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de paz e luz. Vem Jesus Cristo a todos dar
novas de amor e vida. Dai ouvidos ao seu chamar, novas de amor e vida. Salva todo crente, salva livremente, novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de amor e vida. Novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de paz e luz. Vós, ó crentes, a vós alçai, novas de amor e vida. Vós, ó anjos, também clamai, novas de amor e vida. Cristo, Rei da glória, dá-nos a vitória. Novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de amor e vida. Novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de paz e luz. Querido Pai, a Tua palavra nos diz que é o Senhor quem coloca em nós o querer e o efetuar. Então, Senhor, nós queremos que o Senhor coloque em nós o desejo de buscar, meditar e estudar a Tua palavra. E que o Senhor possa, Senhor, estar sempre ao nosso lado, nos dando as influências necessárias, abrindo a nossa mente e o nosso coração, através da ação do Espírito Santo, ao lermos a Tua palavra. E assim, Senhor, torna-nos mais semelhantes a Ti, o nosso Senhor e Salvador. Que nós possamos aprender a viver de toda a palavra que sai da Tua boca, ó Senhor. Oramos agradecidos no Teu santo nome, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Permaneça em mim. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça.